A equipe de segurança do presidente Lula recebeu durante a transição do governo relatórios da ABIN com informações sobre os atos que ocorreram antes dos ataques do 8 de janeiro de 2023, como a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em dezembro de 2022. Os documentos traziam informações de veículos que rondaram o hotel onde o Lula estava hospedado e uma lista de bolsonaristas de perfil agressor que estavam sendo monitorados. Os relatórios indicam um monitoramento antecipado da Agência Brasileira de Inteligência sobre os riscos à ordem pública. Os informes foram produzidos por um grupo de trabalho presidido pelo então chefe da equipe de segurança de Lula, o Andrei Rodrigues. Ele foi nomeado, depois da posse de Lula, como diretor-geral da Polícia Federal. Essas informações de inteligência encaminhadas para a equipe de Lula não eram até agora de conhecimento público e vieram a público. No dia 7 de janeiro de 2023, já como diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues fez um ofício alertando sobre possíveis atos violentos nos dias seguintes, mas o documento não detalhou quais informações embasaram a previsão. Nossa, que interessante, hein? Ô, Josias, qual é a importância dessas informações? Eles terem acesso a esses dados? A essa altura, a importância é quase meramente historiográfica, né, Fabiola? Ficou entendido lá atrás, quando começou a investigação sobre o 8 de janeiro, e essa investigação começou numa CPI, você se recorda, ficou claro que houve uma lambança, né, no serviço de inteligência. E essa lambança permitiu ao bolsonarismo difundir a tese terraplanista, segundo a qual o recém-eleito governo Lula teria conspirado contra o próprio governo, ajudando ou planejando essa invasão. Então, sabemos todos hoje que isso é uma falsidade, mas esse tipo de informação reforça a percepção de que houve, de fato, uma lambança no setor de inteligência. A transição do governo já era municiada de dados, não é? E esse trânsito de informação na área de inteligência foi muito intenso depois da posse do Lula. E o que se percebeu, Fabiola, é que teria sido possível evitar o 8 de janeiro, ou pelo menos proteger adequadamente as sedes dos poderes na Praça dos Três Poderes, né? Houve um depoimento que foi muito elucidativo, e essas informações que a Folha traz hoje, de certo modo, complementam esse depoimento. Me lembro bem, era um personagem chamado Saulo Cunha, que foi chefe da ABIN nessa área de difusão de informes de inteligência. E ele foi ex-chefe da ABIN, foi lá dar depoimento na CPI, e ele contou, né, que entre 2 de janeiro e o 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas de inteligência. E eles foram repassados, inclusive, para o então chefe do GSI, que era o general Gonçalves Dias, o nome de poeta, agiu como se estivesse no mundo da lua, não deu atenção. Houve, inclusive, no dia 6 de janeiro, 2 dias antes, portanto, do ataque à sede dos Três Poderes, houve um informe alertando: olha, tem ônibus chegando em Brasília, podemos ter problema na Praça dos Três Poderes. E aí o general confirmou, respondeu pelo WhatsApp: vamos ter problemas. E não fez nada para evitar que os problemas ocorressem, né? Então houve, de fato, uma lambança, Fabiola. Esses dados que a Folha traz hoje mostram que reforçam essa percepção de que houve essa lambança. O Andrei Passos, ele diretor já nomeado, já incumbido das atribuições de diretor-geral da Polícia Federal, ele também repassou informações para o ministro Flávio Dino, que se comunicou com o governador Ibanez Rocha, de Brasília. E, enfim, aconteceu o que aconteceu. A Polícia Militar de Brasília estava lá, chefiada na época pelo ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, não moveu uma palha
para impedir o que nós assistimos. Agora, do ponto de vista historiográfico, é muito relevante que a gente veja essas informações vindo à tona. Primeiro, que mostra a lambança, segundo, porque mostra um segundo aspecto, Fabiola, que, a meu juízo, é muito relevante. Nada de efetivamente importante foi feito na área de inteligência do governo, mesmo depois de toda essa lambança. Não se tem notícia de reforma desse setor, não se tem notícia de reaparelhamento desses setores, do GSI, da ABIN, as pessoas que operavam na época do governo Bolsonaro, evidentemente trocaram-se os gestores ali, a cúpula, mas a base é a mesma, e eu me lembro sempre de um relatório que foi feito pelo interventor, aquele Ricardo Capelli, interventor que o Lula nomeou depois que verificou-se que o general Gonçalves Dias não tinha a menor condição de continuar à frente do GSI, foi nomeado o Ricardo Capelli e ele produziu um relatório. Neste relatório, ele chegou a sugerir, inclusive, a extinção como uma das alternativas do GSI. Nada se fez, está tudo do mesmo jeito, e eu fico com medo de que, ocorrendo uma nova emergência na área de inteligência, se o governo precisar de informações confiáveis para tomar alguma decisão importante, talvez esteja desequipado como estava no início da gestão Lula, Fabiola. É, a preocupação com o agora, inclusive, né? Mas esse passado também precisa ser vasculhado, né, Thales? Na própria reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo, eles até colocam aqui essa situação de que eles tinham a informação e a informação não chegou nas mãos de quem deveria chegar, mas chama muito a atenção. Por exemplo, o texto diz lá, enviado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, as informações da ABIN, que eram vitais para prevenir a invasão à sede dos três poderes, não chegaram ao conhecimento de todos os responsáveis. Né? E isso é grave, preocupante. E o que foi feito depois disso, sabendo dessa falha de comunicação e alerta, né, Thales? Pois não foi feito o que devia ser feito, a gente continua sob risco. O que ocorreu ali diante da lambança, essa matéria mostra que foi uma lambança completa, houve leniência, houve algumas pessoas informadas, como o general Gonçalves Dias, que não fizeram nada, que não agiram como deviam ter agido, deram menos importância a informes fortes. Quer dizer, houve lambança, houve leniência e não está havendo uma reformulação do setor de inteligência e nem do setor militar do país. E é uma área que ela é perigosa. Perigosa porque a base ela está muito infiltrada de bolsonaristas, tanto no setor de inteligência como no setor militar. O baixo oficialato foi muito a favor do governo Bolsonaro. A polícia, as polícias militares, etc. Se você não tiver uma reformulação nesse setor, uma reformulação grande, você corre riscos. Ali o que ocorreu foi isso. E essa matéria mostra um pouco que, com os informes que haviam e com as pessoas, o Lula tinha a impressão de que, olha, a turma tá agindo, está funcionando. Não estava, não estava. Até se descobrir que você tinha um chefe da ABIN que era inoperante, tudo bem, não era porque fosse infiltrado, nada disso, não há nada que diga que o general Gonçalves Dias era infiltrado, mas ele era inoperante, ele foi completamente inoperante. E outros lá dentro, e havia uma polícia do Distrito Federal toda preparada para agir contra o governo. Deixou a turma entrar. Ou então o secretário de Segurança do Distrito Federal se mandou para fora do país. O governador também não estava. E quem estava aqui era ligado a essas forças bolsonaristas. Então foi realmente impressionante. Impressionante por quê? Porque tinha leniência, tinha incompetência, tinha infiltração, tinha todos os ingredientes para dar no que deu.
A história ainda vai mostrar isso melhor, mas agora o que devia ocorrer é uma grande reformulação no setor de inteligência e de segurança do país. Aí a Maju Gomes, nossa audiência, você que está conosco, nos acompanhando, vai lá no nosso chat, conversa conosco no nosso chat, tem tanta coisa interessante. A Maju Gomes levanta o coro, sem anistia, porque está dentro desse pacote do que estamos falando, né? Sem anistia em relação às investigações sérias, às punições de quem participou de tudo isso, quem tentou dar um golpe no país, quem apoiou, quem financiou. Estamos no meio dessas investigações. Aliás, eu estive essa semana no show lá do Caetano e da Bethânia e aconteceu o coro lá no momento da saída, o pessoal começou a gritar, sem anistia, sem anistia. Curioso como isso vai dominando, né, Thales? Esse sentimento da população. Anistia quer dizer esquecimento. E a gente não pode esquecer tudo isso. Não pode esquecer que há erros estruturais que precisam ser resolvidos. Não dá para passar o pano, não dá para dizer, não, já saiu fulano, Beltrano saiu, não estão mais as mesmas pessoas. Não, não é isso. Não podemos esquecer que há erros estruturais que precisam ser atacados, precisam ser resolvidos. E é isso que, de certa maneira, o Lula, por se sentir muito cercado, há um ambiente contrário a ele, não só no mercado, como entre os militares, ele se sente inseguro para ter uma atitude mais dura com relação à reformulação do sistema. Mas, se não agir, pode se voltar contra ele. De qualquer maneira, quem é que conseguiu agir mais profundamente nisso? Foi o Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque não havia essa predisposição contra ele no setor militar. Agora há, e o Lula está inseguro, mas não pode. Não pode esquecer. O esquecimento é o pior dos males. E é curioso, né? O que causa essa insegurança, né, ô Josias? Porque venceu as eleições, mas enfrenta aí também uma oposição muito forte, né? Enfrenta uma oposição forte, mas há determinados períodos históricos, Fabíola, que exigem alguma coragem, né, de quem ocupa posições de destaque. E nós temos esse flagelo que não é de hoje, não é um problema só do governo Lula. Todos os governos pós-redemocratização, eles tiveram uma dificuldade de lidar com esses setores militares, né? Muita dificuldade. E sempre os militares, a gente sempre fala aqui, né? Os militares foram sempre tratados como seres intocáveis, aqueles pareciam bibelôs que você não pode encostar porque senão quebra, e se quebrar pode vir uma reação. Ocorre que nós estamos agora diante de uma conjuntura que é inimaginável, né? Nós e estamos aí, todo mundo contando com uma solidificação do regime democrático no Brasil e verificamos que não é o que pensávamos, né? O regime é mais frágil do que imaginávamos. Então, algumas providências, de fato, precisam ser tomadas, né? É preciso reformular o currículo das escolas, das academias militares, é preciso trazer os militares de volta para dentro dos quartéis, evitar que se repita esse contágio da política com a rotina militar, né? E nem o projeto que foi enviado, um projeto tímido, aliás, retiraram desse projeto a proibição de que militares da ativa ocupassem cargos civis, mas o que restou ali foi, se militar saiu, foi candidato, perdeu a eleição, não pode mais voltar para o quartel, tem que passar para a reserva, né? Está lá o projeto no Congresso e ninguém pega em lanças por esse projeto, ninguém molha o paletó para aprovar esse projeto. Então, o mínimo que se obtém, nem isso avança, né? Então, é preciso que o governo tenha um certo destemor para enfrentar essas. Ainda que não conseguiu aprovar, o ambiente no Congresso é adverso, mas o que não se percebe, Fabíola, isso é desalentador, é nenhuma movimentação.
não estão nem tentando. Isso aqui é triste, né? E em relação ao GSI, a ABIN, a única mudança que houve é tirou a ABIN do Gabinete de Segurança Institucional e passou para a Casa Civil. Ponto. E agora está lá o diretor-geral da ABIN hoje, é um homem muito qualificado, já foi diretor-geral da Polícia Federal, chama-se Luiz Fernando Correia, é um ex-delegado da Polícia, está aposentado hoje, né? Ele não se bica com o atual diretor da Polícia Federal, o Andrei Passos, então ficam ali divergindo e nada avança, nada evolui. Então é preciso tirar o pé da lama em determinadas circunstâncias e evoluir, né? E no que diz respeito à anistia, rapidamente, Fabiola, deve-se notar que tivemos pelo menos um engavetamento temporário dessa matéria, não é? Porque na articulação para a candidatura do Hugo Mota à presidência da Câmara, o Arthur Lira havia prometido ao próprio Bolsonaro, ao Valdemar Costa Neto, que retiraria o projeto de anistia da Comissão de Constituição e Justiça, mas criaria ainda durante o seu mandato uma comissão especial para discutir essa matéria. Não criou coisa nenhuma, estamos chegando aí no Réveillon, a Câmara vai ao recesso, só volta em fevereiro, quando o Arthur Lira não fará senão passar o bastão para o próximo presidente, né? Então ele não cumpriu, ele descumpriu o seu compromisso, né? E o Arthur Lira é conhecido por manter a sua palavra a ferro e fogo. Nessa matéria da anistia, ele não teve como manter, porque seria ridículo que nós estivéssemos agora assistindo a uma comissão na Câmara dos Deputados discutindo anistia depois de tudo que a Polícia Federal trouxe à tona nas mais de 800 páginas do relatório do inquérito sobre a tentativa de golpe. Mais um intervalo para quem está conosco na TV, enquanto o Josias toma o seu café.